de apresentar para vocês, para alguns já conhecem, outros ainda não. Esta noite, nós estaremos, a Academia de Letras e Artes estará certificando duas ilustres pessoas, como membro cultural da nossa entidade. Eu gostaria que colocasse de pé, por gentileza, a nossa amiga, professora, produtora do FLIDAN, que é o Festival Literário Internacional da Diáspora Africana, que acontece aqui em São João de Meriti, na Praça da Matriz, todo ano no mês de novembro. E esta pessoa, ela é a produtora cultural deste evento. Sandra Regina, por favor, gostaria que se colocasse de pé. Também gostaria que se colocasse de pé uma pessoa muito importante, muito cativante, e ela é nada mais, nada menos admiradora do poeta Vinícius de Moraes. É a Lauren Ohana. Desde já agradecer a presença de vocês. Posteriormente serão melhores apresentadas pela sua avó, que eu faço questão que ela lhe apresente em especial. Podemos assentar. Eu gostaria neste momento que nós atentássemos para a nossa convidada especial, ela que vai se apresentar, ela vai falar da sua trajetória, é a Débora Zambi. Obrigada, presidente. Boa noite. Boa noite. Ai, tá todo mundo com fome. Boa noite. Boa noite. Ainda bem que a gente está numa casa de comidas, né? Tem lanches aqui, ninguém vai morrer de fome e todo mundo vai poder comer e ficar animado. Vou sentar aqui porque vai ser um bate-papo, né? Então, pode abrir para perguntas também? Por favor. Fazer igual colégio, tá, gente? Assim, com o dedinho. Eu respondo todas. Bom, hoje é um dia muito especial para mim, né? Não por estar participando hoje do bate-papo, mas assim, por estar vendo a Lohane aí. A Lohane, como eu até postei no Face uns dias atrás, eu a vejo e assim me inspiro e me lembro, né? Quando eu tinha a idade dela, eu comecei assim. Meu poeta favorito e escritor era o Vinícius também. Então, assim, tenho muita identificação com ela. O jeitinho dela é todo meu, assim. E ela faz eu retornar lá à minha infância, que eu era bem apaixonada por livro, né? Meus pais estão aqui, estão lá no fundo. Fica em pezinho rapidinho, pai e mãe. Gente, vamos salve de palmas, obrigado. Aquela lá pequenininha, minha sobrinha, Vitória. Fica de pé, Vitória. Bem-vinda, Vitória. Ela diz que vai ilustrar meus livros, né? Que ela adora desenhar, lê muito, é apaixonada por literatura. E aquela lá é a Bianca, minha amiga, irmã, atriz e a fundadora do grupo do Teatro Afrodites, Companhia de Teatro Afrodite, qual eu faço parte, né? Só tem mulheres, aí o pessoal pergunta assim, mas vocês são feministas? Não entra homem? Não, de vez em quando a gente contrata os homens para atuar. Mas é só mulheres mesmo. Eu, ela e uma outra lá ligada. Está sempre me acompanhando, amo ela. Obrigada. No Fridão ela estava aqui. Bom, gente, então eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? A minha trajetória começou assim bem pequenininha, do tamanho da Lohane, da Vitória. Comecei a ter contato com os livros, um pouquinho era diferente na minha época. A gente não tinha tanto contato assim com os livros, né? Era um pouquinho difícil, né? Eu lembro que quando minha mãe ia comprar algum livro, que eu pedia muito, né? Eu adorava sentir o cheiro do livro e aquela coisa toda, ia dormir abraçada com um livro novo. Eu sonhava com isso. E aí minha mãe falava assim, olha, Débora, livros didáticos, né? Porque naquela época tudo era pago, né? A escola pública, mas era tudo pago. Uniforme, livros. Ou é o livro didático ou o livro de literatura, você escolhe. Então eu descobri um monumento, assim, que foi as bibliotecas públicas, né? Municipais e tal, aonde eu ia para pesquisar e acabava
virando, sei lá o que eu virava lá dentro, porque toda vez que eu aparecia numa biblioteca, a mulher já sabia, Débora, quando você vai levar aqui? Ó, não leva tudo não, só tem limite, hein, pelo amor de Deus. E assim, era assim, uma semana eu já entregava os livros, e toda semana eu estava lá para pegar mais livros, que eram livros emprestados, né? A gente tinha uma carteirinha e tal. E daí eu comecei a levar os livros para casa e lê-los, e nessa de levar eu comecei a fazer historinhas, né? Criar historinhas, porque eu achava legal, eu lia e queria criar minhas próprias histórias. Eu lembro que eu criei uma em cima da poesia de Vinícius de Moraes, foi o Pato, né? Pato, lá vem o pato para ver o que há. E aí nessa daí eu criei uma historinha desse pato, e foi muito engraçada, e desenhei de um mau jeito lá, né? Nunca fui boa ilustradora mesmo, nunca consegui desenhar. Nas aulas de arte eu fugia, né, praticamente e tal. E quando tinha aula de arte eu ficava, pelo amor de Deus, não, aula de arte não, porque tinha que desenhar e eu era horrível, né? O coração que eu desenhava, os outros perguntavam o que era. O que é isso aqui? É uma lagartixa? Não, é um coração. Então, assim, era muito ruim mesmo. Então, eu comecei a desenhar mal e tal. Eu lembro que eu tenho um livro lá em casa até que... Desculpa, gente. E eu sei que eu pegava esse livro e eu fiz um livro do Michael Jackson. Acho que eu estava com uns 10 anos, mais ou menos. Só um minuto, gente. Aí eu tenho lá até hoje, lá guardado, lá esse livro. Eu pedi até meu pai para levar lá para casa e eu fiz a historinha lá, a biografia do Michael Jackson. Então comecei assim. Então hoje eu tenho um projeto que vai nas escolas e exatamente eu levo isso às crianças. Que para começar a escrever, o que é ser escritor? Né? Todo escritor, antes de ser escritor, ele é um bom leitor. Né? Ele tem que ser um bom leitor. Você tem que começar desde cedo a ter contato com os livros. E eu falo assim, eu falei isso até com a prima minha, né? Qualquer criança, quando nasce, a primeira coisa que eu dou é um livro. Eu falo, olha, toma, primeira coisa que seu filho tem que começar a ter contato. Aqui ele vai viajar e vai pegar, mas eu não gosto que ele toque, que ele vai rasgar. Deixa ele ter contato. Ensina ele a manusear o livro e tal. É ali que você aprende, é ali que eu falo que ali você tem vários outros vocabulários, você aprende a falar melhor, né? A conversar, você tem ideias. Então a literatura é tudo, é a base. E quando eu vou nas escolas, eu exatamente falo isso, a importância de você ler e de você escrever, né? Todo mundo, eu não me lembro agora qual escritor que fala que todo mundo é escritor, né? Só que tem uns que escrevem, outros não. E, na verdade, todo mundo tem a sua trajetória. E quando eu vou nas escolas, eu falo exatamente isso. Não importa onde você esteja, não importa se você está numa escola pública ou particular. Eu vim de escola pública, estudei minha vida toda em escola pública. E consegui escrever e tal, mas por quê? Foi dedicação. Primeiro de tudo, eu gostava de livros, sempre gostei. E aí me pergunto assim, mas quando que você começou a profissionalizar isso? Bom, foi difícil, né? Tudo começa em casa, né? Às vezes a gente não dá valor a gente mesmo, né? Tem aquela questão de você achar que só escreve para você, né? Eu escrevia só para mim. E aí quando eu passei nas festinhas a falar a primeira poesia, eu lembro que todo mundo começava a ficar de boca aberta. Ah, mas você escreve tão bem, poderia escrever um livro. Gente, peraí, escrever um livro não. E aí eu lembro que minha mãe, a família começou a apoiar os amigos e tal. E depois começou a surgir os convites, né, das pessoas. Tinha festa de 15 anos, era eu que escrevia. Tinha um casamento, era eu que escrevia. No nascimento de uma criança, estava lá eu escrevendo. E aí foi rolando. E aí isso demorou 1 ano ou 2 anos. Eu não estava segura ainda de escrever. Aí teve um ponto crucial na minha vida, que foi uns 3 anos atrás, né? Eu já estava na faculdade, terminei minha faculdade, fiz letras, porque gosto muito de literatura, então fiz português e literatura.
E terminei a faculdade, concluí, fiz a formatura. E no ano seguinte meu pai infartou. E aí eu fiquei muito angustiada com aquilo. Passei mal, minha pressão subiu e foi um divisor na minha vida, assim, divisor de águas na minha vida, foi a síndrome do pânico que eu tive, né? Foi ela que, eu digo que ela que impulsionou algumas coisas, me impulsionou na minha vida. E aí eu tive essa síndrome do pânico e parei 3 ou 4 vezes, estava dando aula recentemente numa escola e falava que estava passando mal, que ia morrer e saí dali para o pronto-socorro. E quando eu cheguei no pronto-socorro, uma das vezes encontrei um médico novo, né? Acho que era mais novo que eu, ou da mesma idade, e olhou para mim e falou assim: minha filha, você é nova, vai fazer o que você gosta, você arrisque na vida. Se eu passar você aqui para um psicólogo, o psicólogo vai te ouvir, depois vai te passar para um psiquiatra, e o psiquiatra não tem paciência para ouvir, porque o negócio dele é medicar mesmo, ele vai te medicar. Você vai passar pela síndrome do pânico, mas você não vai conseguir passar pela dependência, né? Você vai ficar dependente das drogas, né? Do remédio. E aí eu ouvi ele falando aquilo, ele falou: olha, você decide, está nas suas mãos. Você é nova, faz uma academia, o que você gosta de fazer, né? E aí eu comecei a ler sobre a síndrome do pânico, e achei um psiquiatra na internet. E aí esse psiquiatra falava sobre as possibilidades que ele estava tendo, né, paralelo a tratar a síndrome do pânico de outra maneira. E aí ele começou a explicar por que a gente tinha a síndrome do pânico, né? E ele falou que era alguma coisa de errado que está dentro da gente e que a gente precisa mudar. E a gente entra em pânico porque a gente está com muita coisa para fazer e às vezes não é aquilo que a gente está fazendo, é aquilo que a gente gosta de fazer. E eu comecei a estudar aquele cara lendo, e aquilo foi entrando no meu coração, e eu fui pensando, falei: o que eu gosto de fazer? Eu gosto de escrever. E aí eu comecei a ler nas palestras, às vezes, que eu dou sobre incentivo também. Eu falo muito do Monde, que é um palestrante, que ele veio até em Nova Iguaçu, ele era um pastor e depois foi palestrante, que era um palestrante mundial. Ele viajava muito palestrando sobre incentivos, né? Sobre palestra motivacional. E aí uma das frases que ele usou, ele já morreu, né? Morreu num desses acidentes de avião, ele mexeu comigo, que mexe comigo até hoje, e que foi um divisor de água, que eu publiquei no meu primeiro livro. Ele falou assim: sabe onde está o maior tesouro da Terra? Aí um respondeu: tá lá o petróleo, lá, né? Tá lá não sei aonde, tá lá nas minas, na Arábia, não sei o quê. E ele falou assim: não, o maior tesouro da Terra está no cemitério. Aí todo mundo parou: porque os maiores tesouros da Terra estão no cemitério? Ele falou: não, porque ali está muitos talentos escondidos, né? As pessoas têm que aprender como Jesus, né? Ele usou esse termo. Vir puro, né? E morrer puro, né? Vir do nada e morrer sem nada, né? Se doar na vida, né? Se você gosta de cantar, cante, arrisque. Se você gosta de escrever, arrisque. O que custa, né? Deixa o seu tesouro na terra e leva com você nada. Deixa que você... E aí aquilo bateu assim em mim, falei: caramba, está na hora de eu começar a me arriscar. Eu não escrevo só para mim, né? Eu escrevo porque as pessoas gostam de ouvir, então eu vou escrever. E aí surgiu em um ano, no meio da síndrome do pânico, porque é uma situação difícil, você não sai de casa, aquela coisa toda, mas mesmo assim eu enfrentei. E eu fiquei um ano aqui escrevendo isso aqui, que não é bem esse aqui, que esse aqui é do autor, ele é diferente, ele é quadrado igual esse aqui. E aí eu escrevi o primeiro livro, que foi As Horas do Poeta, que é a poesia pura. E aí eu encontrei uma editora, isso tudo pesquisando, em São Paulo, e foi aí que eu lancei o primeiro livro. Em 2015, isso foi em 2014. Em 2015 já estava com o livro pronto, e na Bienal de 2015 eu estive lá lançando esse livro, né? E foi muito bom, foi editora muito boa,
agora eu estou mudando de editora, mas já lancei o segundo com ela, então foi o meu primeiro livro, eu lancei, e daí eu não parei mais, né? Aí nesse meio intervalo de escrever ou não, eu tinha uma vizinha que ela tinha uma companhia, e aí ela me chamou para fazer o palhaço. Daí eu entrei, para não alongar muito, eu entrei para ser atriz, né? Me descobri como atriz, tirei o DRT, hoje trabalho também como atriz, quer dizer, descobrindo aí os talentos, né? Sendo descobertos os talentos. E quando chegou em 2015, eu comecei a escrever o segundo livro, que foi o romance, que foi João de Montebello, que me deu um trabalhinho, porque ele veio como um conto. Eu estava deitada em casa e eu falei, nossa, esse é um conto. E aí, assim, para quem não sabe, o conto ele tem menos personagem, né? O romance, ele cria mais personagem, é como se fosse uma dramaturgia, né? Um cinema e tal, um filme. Então tem mais personagens. E o conto não, tem menos. E aí ele surgiu como um romance, eu fui escrevendo e foi dando um romance e surgiu isso aqui. Aí a dificuldade foi trabalhar mesmo depois para ver um ilustrador, porque é muito difícil achar alguém que ilustre para você. E aí encontrei o meu ilustrador, meu amigo que me ajudou a fazer a capa. E aí em 2016, foi o ano passado, eu vim para Fridan, lançá-lo na Fridan, em 2016, em novembro. Então, assim, no segundo, agora já estou escrevendo o terceiro, que é um romance policial também, e também ele é baseado no roteiro, né, num roteiro de cinema. Um amigo meu que é cineasta, ele escreveu e queria fazer um pouquinho diferente. Em vez de escrever, fazer um livro, um filme, ele quer do roteiro fazer um livro. Então, eu estou trabalhando, vou para o 4º capítulo. Creio que eu tenho até agosto para entregar esse livro e tal, antes do lançamento do filme. E também, aí já tô nessa daí de lançar, né? E tem alguns prêmios que fui recebendo, né? Que por conta desses trabalhos que eu fui fazendo, de palhaço, de companhia, de atriz, de escritora, de projetos. Aí eu fui convidada em São Paulo a receber um prêmio, né, de melhores do ano, né, artista melhor do ano, que foi em 2015. E quem já recebeu esse título foi até Cláudia Rodrigues, né, que eu sei, assim, atriz global, né. E aí com esse prêmio, né, você recebe um título também, que é o título de comendadora, por isso que eu tenho o título. E tudo por São Paulo, uma empresa lá, Brasilíder, que pega esses talentos que tem no Brasil afora, né? São várias pessoas de vários locais, né, do Brasil todo, que vai lá. E a trajetória está aí. Se quiser perguntar mais alguma coisa, fique à vontade. Tá bem.